Hoje nos reunimos diante de uma questão que toca profundamente nossa caminhada espiritual. Como a confiança em Deus nos leva a sermos generosos. De que forma a fé que depositamos nele influencia a nossa disposição em doar, em partilhar, em nos despojar. Na realidade cotidiana, todos já experimentamos momentos de dúvida em que o medo da escassez ou da perda nos faz segurar aquilo que temos. Quantas vezes hesitamos em dar, seja dinheiro, seja tempo, seja atenção, por temer que isso possa nos faltar. Essa dúvida é natural e é a luta de cada coração humano, buscar a segurança. E nesse contexto, as leituras deste domingo nos apresentam duas viúvas, ambas em situação de extrema necessidade, mas que, através de um ato de confiança, demonstraram uma generosidade profunda. São elas que nos conduzem à resposta da nossa pergunta de hoje. Vamos lá, meus irmãos. Nós escutamos na primeira leitura a história daquela viúva de Sarepta. O profeta Elias chega a ela em um momento de grande escassez. Não havia chuva, a terra estava sofrendo com a seca, a fome. A viúva já enfrentava dificuldades para sustentar a si e a seu filho. E o alimento que restava era tão pouco que ela já previa sua última refeição. Ela esperava a morte. Mesmo assim, ao ouvir o pedido de Elias, ao receber o profeta de Deus em sua casa, que a convida a confiar, ela não hesita e oferece o que tem. Ao fazer isso, ela confia não apenas em Elias, mas na promessa do Deus de Israel, de que o jarro de farinha e a ânfora de óleo não se esgotariam. Irmãos, ser hospitaleiros, ser generosos é uma expressão da profunda confiança em Deus. E aquele que confia no Senhor, a ele não falta nada. Ela esperava a morte. Por ter sido generosa, recebeu a vida. Não lhe faltou o pão, não lhe faltou o azeite, não lhe faltou a vida. Bom, aqui nós podemos nos perguntar, mas de onde veio a coragem dessa mulher para dar tudo o que tinha naquele momento de escassez? A resposta só pode ser uma, é a fé. Essa confiança que transforma a generosidade da viúva em um verdadeiro ato de amor. Ela abre mão do pouco que tem, certa de que Deus cuidará das suas necessidades. A lição que essa viúva nos deixa é que a verdadeira generosidade nasce de uma confiança profunda, da certeza de que Deus é fiel e proverá tudo o que necessitamos. E por isso, nós tão belamente temos dito no Salmo: louvai ao Senhor, ó minha alma. O salmista nos ajuda a encontrar a reafirmação dessa confiança em Deus como fundamento para a generosidade. O salmista proclama que o Senhor é fiel para sempre, que faz justiça aos oprimidos, dá pão aos famintos. Ele sustenta a viúva, o órfão, simbolizando que Deus é de fato o amparo dos que nada têm, dos que vivem em condições vulneráveis. Esse louvor do salmista nos convida a refletir sobre a nossa própria confiança em Deus. O Salmo nos lembra que Deus cuida dos que colocam nele a sua confiança e que nossa generosidade, quando nasce da fé, é retribuída pela providência divina. A viúva de Sarepta e o salmista compartilham o mesmíssimo espírito de fé. Ao louvarmos ao Senhor e entregarmos o que temos em suas mãos, Ele cuida de nós, Ele nos protege. Mas o que dizer ainda sobre
o nosso Senhor Jesus Cristo. Como Jesus entra dentro desta dinâmica de confiança e generosidade? A resposta está na segunda leitura. O autor da carta aos Hebreus nos fala sobre o sacrifício de Cristo, o sumo sacerdote, que se ofereceu uma vez por todas para a nossa salvação. Diferente dos sacerdotes do Antigo Testamento que precisavam oferecer sacrifícios continuamente, Cristo entrega sua própria vida em um único e definitivo ato de amor. Ele não deu apenas parte de si, mas se entregou completamente. Sua vida, sua morte, sua ressurreição foram a oferta plena que nos reconcilia com o Pai e nos abre as portas do céu. Assim, Cristo nos ensina que a confiança plena no Pai nos leva à generosidade máxima, ao dom total de nós mesmos. Ele confiou sua vida nas mãos do Pai e por essa confiança entregou-se por nós. Se olharmos para o exemplo de Jesus, vemos que a generosidade que nasce da confiança é uma entrega total, não uma doação parcial. Cristo nos convida a seguir seus passos, confiando que ao entregarmos nossa vida, receberemos do Pai o amparo e a força para seguir adiante. E assim Jesus nos apresenta aquela bela imagem da viúva do templo. Ele observa pessoas que vão para o templo fazer suas ofertas. Entre elas, uma pobre viúva deposita 2 pequenas moedas, tudo que possuía. Jesus, então, exalta o gesto dela, pois enquanto muitos ali ofereciam dos que lhes sobrava, ela deu tudo o que tinha. A atitude dessa viúva mostra a cada um de nós que a generosidade verdadeira não está em quanto damos, mas em como damos. Ao entregar suas últimas moedas, essa viúva se despoja completamente, confiante de que Deus cuidará dela. O gesto dela é mais do que uma oferta financeira, que era irrisória, mas demonstra um ato supremo de fé, um ato de entrega total a Deus. Sua generosidade brota de uma confiança radical, de uma certeza de que Deus é um Pai amoroso que nunca abandona os seus filhos. Assim, irmãos e irmãs, vemos que as leituras de hoje nos exortam a examinar a profundidade da nossa confiança em Deus. Às vezes, quando pensamos em generosidade, consideramos apenas o ato de dar, externo. Mas a generosidade autêntica nasce de uma entrega interior, de uma confiança inabalável no amor e na providência de Deus. Pense na sua vida. Quantas vezes você hesitou em dar por medo de que te faltasse? Quantas vezes você segurou o que você tinha? O seu tempo, o seu recurso, a sua atenção, com medo de que isso pudesse te fazer falta depois. As viúvas de hoje nos desafiam e além deste temor, elas lembram a mim e a você que quando confiamos plenamente em Deus, somos capazes de nos despojar, de sermos generosos, sabendo que Ele cuida de nós e nos provê. Queridos irmãos, que as viúvas de Sarepta e do templo e o sacrifício de Cristo sejam para nós modelos de uma confiança e generosidade plenas. Que possamos, como elas e Jesus, ter a coragem de oferecer o que temos, certos de que Deus jamais nos abandona. E que possamos, como o Cristo, aprender a confiar nossa vida ao Pai, sabendo que Ele é fiel e nos sustenta em todo momento. Que a nossa generosidade seja o reflexo de uma fé viva, de uma confiança profunda no Deus, que é o nosso amparo e a nossa salvação.